Porque as pessoas burras se acham inteligentes. Você se achou inteligente recentemente? Você tem se sentido acima da média? Olha, talvez, tá? Temos péssimas notícias pra você aqui. No dia 6 de janeiro de 1995, 2 ladrões invadiram um banco em Pittsburgh, nos Estados Unidos. O assalto aconteceu em plena luz do dia, mas os criminosos não usaram máscaras nem qualquer tipo de disfarce. Ao invés disso, para não serem identificados pelas câmeras de segurança, eles apostaram numa técnica bem inusitada. Os 2 bandidos... Como é que eu vou dizer isso agora? Eles esfregaram limonada no rosto. Teve um rolê, eu não lembro de onde eu vi isso, cara. Mas teve um rolê que um cara fez alguma coisa nesse sentido e falou: I'm invisible, I'm invisible. Aí eu acho que ele falou assim: não, vocês estão só me vendo porque eu tô... Ele tirou a roupa também, mano. Não lembro o que aconteceu, mas teve um rolê assim, mano, que o cara... Vocês estão me vendo, é? Como vocês estão conseguindo me ver? Tá ligado? O cara ainda perguntou, cara. Não sei se é esse rolê aqui. Isso. É literalmente isso. Eles passaram um suco de limão na própria cara, acreditando que se tornaria impossível a identificação da imagem deles no circuito interno do banco. Isso porque antigamente o limão era utilizado como uma espécie de tinta invisível em cartas escritas à mão. E aí um dos assaltantes teve essa ideia brilhante. Ele fez um teste usando uma câmera Polaroid e de fato ele não conseguiu se ver. Mas isso provavelmente aconteceu porque a câmera estava com defeito ou porque ele apontou a lente na direção errada. Acontece que os assaltantes eram tão autoconfiantes na própria inteligência que eles sequer desconfiavam que aquela ideia genial podia dar errado. Mas obviamente, deu errado. Eles foram presos pouco tempo depois. Mas a estupidez deles não foi em vão. No fim das contas, o caso serviu para chamar a atenção do professor de psicologia social da Universidade Cornell, nos Estados Unidos, David Dunning. Ao ler uma notícia sobre esse assalto, Dunning percebeu que os bandidos eram não apenas estúpidos para roubar um banco daquela forma, mas também estúpidos o suficiente para não se darem conta da própria estupidez. Ou seja... Caraca, o cara é tão burro, mas tão burro, que ele não consegue identificar que ele é burro. Caralho, bicho. Caraca, é um nível de burrice absurdo. Ele teve um estalo e se deu conta de que quando uma pessoa é muito ignorante, ela é ignorante, inclusive sobre o fato de ser ignorante. E a partir desse insight, o professor Dunning convidou seu aluno Justin Kruger para fazer uma pesquisa em conjunto. A ideia era entender até que ponto a falta de inteligência de uma pessoa impede que ela descubra, para não falar de outro jeito, que ela é burra. E o estudo... Caraca, pô, hoje em dia, pô, tá podendo chamar as pessoas de burras, será? Hoje já virou, pô, não pode chamar ninguém de burro não, hein, cara. Errado isso aí, errado, não pode mais. Quando pessoas são incompetentes nas estratégias que elas adotam para alcançar o sucesso, elas sofrem de um fardo duplo. Elas não apenas chegam a conclusões erradas ou fazem escolhas ruins, mas esta incompetência tira delas a habilidade de perceber isso. Elas ficam com a impressão errada de que estão fazendo a coisa certa. Caraca. Publicado em 1999, chegou à seguinte conclusão: quando pessoas são incompetentes nas estratégias que elas adotam para alcançar o sucesso, elas sofrem de um fardo duplo. Elas não apenas chegam a conclusões erradas ou fazem escolhas ruins, mas essa incompetência também tira delas a habilidade de perceber isso. Elas ficam com a impressão errada de que estão fazendo a coisa certa. E em homenagem aos 2 pesquisadores, esse fenômeno ganhou o nome de Efeito Dunning-Kruger, que vocês provavelmente já ouviram falar. E em resumo, a ideia desse efeito é que a estupidez acaba cegando as pessoas estúpidas a ponto de elas acreditarem que são inteligentes. Curiosamente, mais de um século antes desse efeito ser descrito, o biólogo Charles Darwin já havia até escrito uma frase que traduz bem essa ideia. A ignorância gera confiança com mais frequência do que o conhecimento. E é bem por aí mesmo. Existe inclusive um gráfico que ajuda a gente... Um tapa na cara de muita gente aí, tá? Tapa na cara. A gente entender como que esse efeito afeta a nossa aprendizagem. Só antes de mostrar o gráfico, se você for mesmo uma pessoa inteligente, você está sempre em busca de novos conhecimentos. Legal. Esse vídeo foi feito em parceria com a Alura, que inclusive recentemente sou burro pra caralho. Você pode aprender muitas coisas. Tem cursos para aprender a programar, editar vídeos e até marketing. E você tem 15% de desconto na sua assinatura se você clicar no link que está aqui na descrição ou usar o cupom Ciência Todo Dia na hora do checkout. E agora, de volta ao vídeo. Agora sim. Eu quero que vocês olhem esse gráfico que explica como funciona o efeito Dunning-Kruger. O eixo horizontal representa o quanto a gente realmente sabe conhecimento sobre na área, assunto. ok. Já o eixo vertical é a nossa confiança, ou o quanto que a gente acha que sabe sobre um determinado assunto. Eu quero que vocês observem que no início a gente não sabe de nada.
E por isso a nossa percepção é exatamente essa, a de que a gente não faz ideia sobre aquele assunto. Mas assim que a gente começa a aprender alguma coisa, a gente passa a ter uma percepção acelerada de que agora a gente já entende tudo sobre aquele tema. Mas tá vendo que a linha do conhecimento, ela não andou? Cara, pior que eu não sou assim, eu sou muito... Como é que eu falo? Mesmo que eu conheça algum tema e mesmo que eu saiba sobre algum tema, por exemplo, até nas minhas áreas que eu trabalho, eu não tenho, por exemplo, a capacidade de olhar para o que eu faço e colocar assim, pô, eu tenho um conhecimento expert nisso aqui. Ah, porque eu sempre coloco ali algo mais intermediário, cara. Eu não sou bom em me avaliar. Eu sempre tento me avaliar pra baixo. Porque se eu for melhor do que eu realmente sou, vai ser transferido, vai ser, como é que eu posso dizer? Vai ser mostrado no trabalho que eu tô fazendo, né? Agora, se eu realmente não for, vai estar correto ali a presunção que eu fiz acerca de mim mesmo. De um jeito extremamente rápido, parece que o nosso cérebro faz puff, e a gente pensa, agora eu sou um gênio, eu já entendi como isso funciona. Agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram. Em seguida, a gente começa a se aprofundar cada vez mais sobre determinado assunto. Então a gente passa a perceber que, talvez as coisas sejam um pouco mais complicadas do que eu tava pensando inicialmente. E aí a nossa Só sei que nada desaba. sei. A gente começa a se sentir ignorante. Mas é porque agora sim a nossa mente realmente está se expandindo. A gente tá começando a ver que as coisas são bem mais complexas do que elas pareciam. O buraco é sempre mais Até embaixo, que chega em um cara. ponto em que a gente se sente um completo ignorante, com a impressão de que a gente não sabe nada sobre um tema. É o momento em que a nossa única certeza passa a ser sobre a nossa própria ignorância. É a fase do só sei que nada sei. Aliás, vocês sabem quem que disse essa frase? Eu também não sei. Ela costuma ser atribuída ao filósofo Sócrates, mas não existe muita certeza. Será que ninguém sabe quem falou essa frase? Pô, se pá, então foi o Jorginho, vendedor de pão de queijo, tá ligado? Nos anos 30, inventou essa frase. E aí ficou por Sócrates, né? Tá aí. Isso, porque ela não é encontrada de maneira direta em nenhum texto do grego antigo. Mas enfim, seja como for, esse é o ponto de virada. E é aqui que muita gente desiste ao tentar aprender sobre um determinado assunto. A percepção da nossa própria ignorância pode fazer a gente querer deixar tudo pra lá, mas é preciso continuar se esforçando, continuar estudando certeza. e seguir o Com ensinamento certeza. de um outro grande filósofo, o E.T. Bilu. Mais especificamente, Caralho, será que grande filósofo, o cara mandou o ET Bilu, né? Mas o ET Bilu, busquem conhecimento. Um grande homem, talvez aí um dos poucos extraterrestres que deixou uma mensagem pro planeta Terra. Busquem conhecimento. Porque quando a gente chegar aqui pra dominar essa merda aqui, a gente vai ser muito mais inteligente que vocês, ligado? O ET Bilu, ele já avisou no passado. quando ele nos diz busquem conhecimento. E isso realmente é importante. Ok, a fonte não vale, mas a frase é realmente importante. Não, a Afinal, fonte a é, busca pô, contínua válida. por conhecimento é o que faz com que as coisas finalmente entrem no eixo. Conforme a gente continua estudando, o nosso conhecimento segue aumentando, mas agora de uma maneira constante e natural. Vejam que a linha volta a subir no gráfico, só que de um jeito mais suave, indicando que a nossa confiança está crescendo de uma forma proporcional ao conhecimento, que está de fato sendo adquirido. E é aqui que tudo volta a fazer sentido, e a gente realmente aprende de verdade. Sei algo E sobre para o comprovar a assunto. existência desse efeito, os pesquisadores fizeram uma série de testes. Em um Lembrando o nome do efeito Dunning-Kruger, né? Efeito Dunning-Kruger. deles, um grupo de voluntários respondeu a uma série de perguntas sobre lógica e gramática. E em seguida, os pesquisadores pediram para que eles fizessem uma avaliação do próprio desempenho. E o resultado chamou a atenção. Os entrevistados que acertaram mais perguntas subestimaram o próprio desempenho. Enquanto isso, só. aqueles que erraram mais perguntas acreditavam que tinham mandado super bem. Os pesquisadores então repetiram os testes em diferentes contextos. Foram feitos experimentos com atletas, enxadristas e até humoristas. E de maneira geral, o Enxadrista? resultado foi sempre o mesmo. Enxadrista. Quanto pior o desempenho de uma pessoa numa tarefa, maior a autoestima dela. Você quer um exemplo bem prático disso no seu cotidiano? Se você tiver carteira de motorista, me diz o seguinte: você se considera um bom motorista? Um estudo americano mostrou não que tenho, 80% das pessoas Cara, acreditam que dirige tem um nada. talento acima da média na direção. Cara, quem tem talento acima da média da direção tá em Fórmula 1, cara. Tá na Fórmula 1, tá na Fórmula Indy. Não tá pilotando no carro aí. Piloto, você já viu piloto? Ó, tem gente que pilota segurando com uma mão aqui em cima. Tem gente que pilota segurando aqui embaixo. Cara, todo piloto ele sempre tá dirigindo assim, ó. Duas mãos no volante. Você ia reclamando. Não, pô, a autoescola ela ensina, mas ela ensina errado. Então por que o
o caralho do piloto, ele pilota com as 2 mãos aqui no volante assim. Porra, não é possível. Aí você é o grande gênio, né? O seu... Não, o piloto aqui, ó, aqui, ó. Pilota aqui do meu jeito aqui, ó. Confortável, porra. Tá de sacanagem. E essa conta obviamente não fecha. Não tem como 8 a cada 10 pessoas estarem acima da média. Tem muito barbeiro se achando piloto Então, tipo, cadê a média então, pô? por aí. E isso explica muita coisa. E é por isso que o efeito Dunning-Kruger pode revelar um perigo real no cotidiano. E pra entender isso, vamos Nossa, voltar é pra verdade, né? E Realmente. é ali no ponto mais alto que um piloto de moto recém-habilitado, por exemplo, pode achar que consegue fazer manobras super arriscadas. Ou que um médico recém-formado pode cometer um erro numa cirurgia. É igual um cara tentando. Ele tava usando uma. Sei lá, acho que era uma Pop 100, sei lá que moto que era, mano. Pra descer escada, tá ligado? Aí falando, "Ai, olha só, essa minha moto aqui não é muito melhor que uma moto de rally." Ferrando a moto inteira. Ou que um investidor inexperiente pode pensar que entende tudo no mercado financeiro e perder uma fortuna numa escolha mal calculada. E é também por viver eternamente nesse ponto do gráfico que muita gente lê alguns textos em aplicativos de mensagem e já se acham especialistas em assuntos extremamente técnicos, como por exemplo vacinação. Ou então que alguém que acredita que a Terra é plana jura que consegue provar suas teorias usando, sei lá, uma régua e um copo d'água. Isso aí é foda, né, velho? Puta. Agora que você para pra analisar, realmente o efeito Dunning-Kruger aí, ele vem forte, né? Ele vem muito forte, inclusive. Até de uma Sempre forma as coisas mais assustadora, cara. estranhas. São pessoas que se deixam levar pela própria autoestima e acreditam que o seu conhecimento ainda superficial já é o suficiente para entender tudo sobre temas extremamente complexos. Tá Por louco. isso, quando alguém está nesse ponto da curva de aprendizado, é preciso entender uma coisa. Até um estúpido é um inteligente em potencial, mas ele precisa reconhecer a própria ignorância e ir atrás do verdadeiro entendimento sobre os assuntos. É isso que diferencia quem vive na zona de conforto da falta de conhecimento daqueles que ousam se desafiar em busca da compreensão real do mundo que nos cerca. E ao Por isso fazer... que, eita, por isso que a gente sempre aqui, pelo menos aqui pelos reacts, né? Eu tento sempre estar olhando alguma coisa diferente pra mim. Escuta uma palavra diferente. Pô, o que é isso aqui, cara? Sabe? Você vai procurar entender o que o que são as coisas. Você vai tentar buscar espremer esse conhecimento ali que ao longo da sua vida, cara, isso vai agregando em você, né? Você vai, não que necessariamente vai ter alguma utilidade, né? Porque, pô, pode ser um conhecimento superior. Pô, o que que significa a palavra, sei lá, o que que é o efeito Dunning-Kruger? Tipo, tecnicamente pra sua vida, talvez isso não sirva de absolutamente nada, cara. De absolutamente nada. Você vai usar o efeito Dunning-Kruger pra alguma coisa, mas só de você ter esse conhecimento ali, ele já agrega na sua sabedoria, né? Na sua inteligência. isso, a gente avança no gráfico. E aí então se torna necessário tomar cuidado com o ponto mais baixo dele, quando a nossa confiança tá lá no fundo. A gente também não pode Síndrome do ficar impostor. travado nesse ponto achando que nós não somos capazes de entender nada. É bem aqui que mora a famosa síndrome do impostor. É aquela ideia de autossabotagem que faz a gente achar que não tá preparado para nenhum desafio, que todo mundo é mais inteligente e que é melhor abrir mão de certas oportunidades e até mesmo renunciar a uma carreira promissora por não acreditar Isso é no fogo próprio mesmo, né, potencial. mano? A pessoa Olha pra mim, perde para a com autoestima, isso. né? Você Porra. é uma máquina de vencer. Tá. Eu acredito em você. Tá. Isso é meio- Caraca, porra! Pô, até. Pô, subiu a energia aqui, vamos! Vamos, time, vamos, porra! Caraca, um Já sei o que cacete! fazer um dia. E eu preciso dizer Vai que virar eu já passei por coach? isso, não faz nem muito tempo. Porra. Todo mundo tá sujeito a ficar nesse ciclo em algum momento da vida. E quando a gente supera essa são fases, aí né? sim o nosso conhecimento e a nossa confiança passam a caminhar de mãos dadas. E isso é maravilhoso. Mas ainda assim também precisamos tomar alguns cuidados. Quando a gente passa a saber muita coisa sobre um determinado assunto, esse conhecimento se torna extremamente natural. A gente nem se dá conta de que aquilo pode ser complexo para outras pessoas, mas é preciso ter em mente que verdade. nem todo mundo ao nosso redor tem o mesmo nível de tem entendimento que- sobre tudo. Isso aí eu tenho um certo problema com isso ainda, porque, por exemplo, na parte de dados eu tenho um problema para conseguir traduzir para uma pessoa normal o que as informações querem dizer, sabe? Eu tenho um pouco essa dificuldade, eu acabo sendo sempre muito técnico e eu não consigo transmitir na linguagem mais normal para as pessoas terem esse entendimento, e isso em muitas áreas é extremamente importante.
Principalmente, eu não sou da área de desenvolvimento, né? Mas na área de desenvolvimento isso aí é muito importante, cara, para você conseguir traduzir pro cliente ali o que foi que você fez ali naquele seu código, como ele vai funcionar e por que não é possível fazer exatamente alguma coisa da forma que o cliente pediu ou alguma coisa do tipo. Por isso é muito comum que as pessoas com inteligência acima da média tenham dificuldade de se comunicar. Elas não se fazem entender porque elas não percebem que a maioria das pessoas está alguns degraus abaixo na escala do aprendizado. E essa dificuldade para conseguir se expressar não é o único problema que afeta quem é muito inteligente. Pessoas superdotadas muitas vezes não têm acesso a escolas ou universidades adequadas ao nível delas, e aí elas acabam deixando de desenvolver o próprio talento por falta de estrutura. Outras sofrem bullying e acabam sendo excluídas dos grupos de amigos. E muitas vezes elas ainda carregam um fardo pesado por causa das expectativas de outras pessoas, que colocam nos ombros delas uma pressão enorme e constante para saberem de tudo o tempo todo. E como consequência disso tudo, quem é muito inteligente tem mais chances de desenvolver transtornos psicológicos, como desordens de humor, déficit de atenção e crises de ansiedade. Um estudo feito com integrantes Graças a Deus! Graças a Deus eu não tenho nada disso, cara. Amém. da American Mensa, que é uma American sociedade que Mensa. reúne as pessoas com QI Inclusive a mensa, é a mensa ou é a mesa? Eu não lembro agora, mas tem um teste de QI, né? Tem um teste de QI, não sei se é mensa ou mesa. Agora eu não lembro agora, mas acho que tem um teste de QI de alguma dessas, algum desses aí. Tem um teste de QI deles. mais alto dos Estados Unidos, mostrou que esses problemas são 200% mais Meu frequentes Deus! entre as pessoas que fazem parte desse clube de gênios. Isso poderia parecer um desestímulo à busca pelo conhecimento e fazer muita gente pensar que a ignorância é uma benção. Mas esse não é o caso. Não, cara. A inteligência traz muitas Não, outras vantagens. Ter Cachorro conhecimento gênio. nos permite tomar decisões mais acertadas na vida. Garante um melhor julgamento das situações que aparecem no nosso caminho. Consegue Faz com que a analisar gente as coisas saiba se adaptar melhores, né? melhor às dificuldades. De forma melhor. E nos torna pessoas muito mais interessantes para se conviver. Nada melhor do que conversar com alguém que expande nossos horizontes e puxa a gente para cima. Mesmo que não seja na nossa área. Inclusive, melhor ainda se não for. E por isso o importante verdade, estar que sempre agrega. em busca de mais cultura e mais aprendizado. Algo diferente Mas pra tendo você. em mente que ninguém precisa entender sobre tudo o tempo todo. É fundamental aceitar que o mundo é mesmo complexo. Muito mais complexo do que a gente é capaz de dizer. E isso não é só uma forma de me expressar. O ser humano Ainda bem que o mundo é grande e complexo, né? Imagina, se você não tivesse nada pra aprender, pra estudar. Cara, eu ia ficar ali, acordar, comer, trabalhar, dormir. Repete. Porra, mano, chatice, né? realmente não tem a capacidade de descrever o próprio conhecimento a respeito da realidade em que ele vive. E essa constatação, inclusive, tem um nome. É o paradoxo de Polanyi. Paradoxo O nome de se Polanyi. refere ao filósofo húngaro-britânico Michael Polanyi, que criou essa teoria nos anos 1960. E de maneira simplificada, a ideia desse paradoxo é que a gente sabe mais do que a gente é capaz de dizer. Isso significa que existe uma parcela do nosso conhecimento que é tácita, ou seja, ela não pode ser expressa em palavras. É tipo quando uma professora fazia uma pergunta na escola. Caramba, que loucura, mas como assim? Uma parte do nosso conhecimento não pode ser explicada com palavras? Será que nos trejeitos, a forma como você organiza os seus pensamentos, coisas assim? Será que é isso? Não sei, né? E aí você dizia, eu sei o que é, mas eu não sei explicar. Parabéns, você era uma criança e já estava resumindo perfeitamente o paradoxo de Polanyi. Desde uma ideia que parece surgir do nada até a escolha de um movimento no xadrez, a nossa mente nem sempre cabe nas nossas palavras. Mas como é possível que o ser humano não seja capaz de definir o que ele mesmo criou? Ou seja, como que pode um mundo desenvolvido Caraca, por nós é mesmos não complexo. se encaixar na nossa própria compreensão? Um dos principais motivos para que a humanidade tenha chegado a esse ponto é que hoje em dia, basicamente, todo o nosso conhecimento é coletivo. As nossas relações são de total interdependência. A globalização tornou pessoas e países inteiros dependentes uns dos outros. Tudo está conectado. Nenhum ser humano é uma ilha. Nenhum Internet, país né? é uma Depois ilha. da internet. Alguns são, mas você entendeu a ideia. O que eu quero dizer é que o mundo só funciona dentro dessa teia que nós mesmos desenvolvemos. E se tornou impossível se dissociar dessa cadeia que conecta todos nós. Em outras palavras, ninguém sabe fazer um lápis. Ah, tá, entendi. Então é meio que assim, pô, tu tem a internet ali, tu sabe o que é a internet, mas você não consegue explicar, por exemplo, a internet, né? Seria tipo
algo nesse sentido, né? Pô, você sabe o que que é um lápis? Você sabe o que que é um telefone? Aqui, isso aqui eu sei o que que é um telefone, mas se você for dentro aqui explicar cada circuito que cada uma das coisas que estão aqui dentro desse telefone funcionam, são ou como elas funcionam especificamente, como é feita a comunicação entre o hardware e o software, que você não consegue explicar, né? Isso é verdade. Esse pensamento partiu do economista Leonard Reed. Ele diz que Reed. nenhuma pessoa no mundo é capaz, sozinha, de fazer um lápis. A produção de um objeto tão comum no nosso dia a dia exige uma série de recursos e de conhecimentos que vão além Sim. do alcance até da pessoa mais inteligente e mais preparada de todas. Desde o plantio da árvore até a derrubada da madeira. Por isso que tem muita gente que fala assim, pô, tem gente que acha, né? Cara, se eu voltasse no tempo, eu, com todo o conhecimento que eu tenho hoje em dia, eu ia ser foda. Pô, ia fazer a diferença. Mas, cara, se você voltasse no tempo, sei lá em que período você gostaria de voltar, não ia ter inventado eletricidade. Você sabe criar a eletricidade do zero, tá ligado? Algumas pessoas talvez até conseguem criar eletricidade usando mecânica, né? Água, tal, fazer todo o processo lá, tipo, fazer uma mini barragem ali com uma roda d'água e fazer gerar energia. Eu não sei se esse tipo de geração de energia é considerado cinética, eu acho que pelo movimento da água, acho que não, né? Não sei, sei lá, fazer uma mini hidrelétrica ali. Mas você não conseguiria criar um circuito para um telefone, sabe? Então, cara, mesmo que você saiba, você conhece aquilo que você já tem pronto para usar, mas você mesmo você não fez nada, né? Você não criou nada. Da extração do minério ao corte preciso do grafite, tudo hoje em dia depende de mais alguém. E isso fica ainda mais escancarado quando a gente pensa em Sem tecnologias fazer mais papel, complexas. cara. Como que faz Se papel? ninguém sabe fazer um lápis, imagine como uma pessoa sozinha seria capaz de montar um computador ou construir um avião do zero. E isso tudo faz com que a organização e o entendimento do nosso próprio mundo fujam totalmente do nosso alcance. E essa constatação não é apenas uma mera curiosidade. Em última análise, o paradoxo de Polanyi pode ser o maior inimigo para o desenvolvimento da inteligência artificial. Afinal, como é que a gente pode ensinar uma máquina a fazer algo que a gente não sabe ensinar, só fazer? Como, por exemplo, programar um computador para executar atividades subjetivas ou criativas que nós mesmos não conseguimos decifrar. Por que um músico compõe uma determinada música usando um acorde e não o outro? Por que um poeta escreve um... Ah, mas essa parte aí dos acordes realmente não tem sentido, porque, tipo, a música em si é matemática, né? Apesar de que a matemática também, ela não existe, né? Se você for parar pra pensar, a matemática, ela também foi algo criado ali pelo homem e existem lacunas na matemática em si. um verso usando uma palavra e não outra que também rima? Por que um artista pinta um quadro usando uma cor e não outra? Se um dia a gente for capaz de decifrar todas as infinitas decisões que a nossa mente toma a cada instante, talvez nós sejamos também capazes de transportar todo o nosso conhecimento para o cérebro eletrônico. Mas enquanto isso não acontece, e é provável que nunca aconteça, será que as nossas limitações como ser humano vão impedir o avanço da tecnologia? Será que a nossa ignorância natural vai ser o grande obstáculo da inteligência artificial? Nessa parte aí, eu acho que até certo ponto, pô. Porque o nosso conhecimento, ele é sempre limitado. Vai ficar uma frase meio estranha. O nosso conhecimento, ele sempre vai ter o limite máximo dele baseado nas coisas que nós conhecemos, cara. É louco isso, né? Mas o limite do nosso conhecimento são sempre as coisas que nós conhecemos. Porque vamos supor que a gente sei lá, daqui 2, 3 anos a gente descobre um minério novo. Depois que a gente descobre esse minério novo, a gente vai descobrir e vai passar a conhecer as possibilidades que a gente tem para fazer de, sei lá, de material, de desenvolver algum mecanismo diferente, algum chip diferente, qualquer coisa do tipo, um material novo. E o limite do nosso conhecimento vai ser sempre, descobrimos uma coisa nova, tá, então nosso limite aumentou. Descobrimos outra coisa, tá, o nosso limite aumentou. Assim, existem coisas que provavelmente o ser humano nunca vai conseguir fazer? Sim, existem. Eu acredito que a gente não vai ser capaz de fazer absolutamente tudo, né, cara? Porque senão a gente seria Deus, né, pô? Mas é muito louco, né, cara? Porque antigamente o ser humano na pré-história, ele não sabia nem fazer um porrete, né? Ele não sabia nem fazer um porrete, mas a partir do momento ele começou a conhecer o porrete, lá ele. E é assim que o ser humano foi evoluindo ao longo dos anos, né?
Essas são perguntas difíceis, justamente porque o mundo está Até além da hoje nossa nós nos compreensão. tornarmos E se a gente não este sabe as respostas poço pra de elas, não tem conhecimento problema. de Afinal, anos e anos lembram e do anos efeito de evolução. Dunning-Kruger? Quem acha que sabe tudo tende a estar inebriado pela própria ignorância. Reconhecer que a gente não sabe é o primeiro sinal de que nós estamos, de fato, no caminho do aprendizado. E por Posso isso, estar falando vamos muita continuar merda aprendendo. também, tá, gente? A É vida só toda. Todo as dia. ideias que vêm Muito na obrigado minha cuca. e até a próxima. Até a próxima, senhor Pedro Los.